E aí galera, começando mais um vídeo no canal que tá falando é o Wesley. E batemos finalmente a meta de 1000 inscritos aqui no canal, tá? Tô realmente muito feliz com isso, tá? E como prometido, vou fazer esse vídeo aqui mostrando todos os meus desenhos, tá? Que tem mais ou menos mais de uns 80 desenhos, a média é mais ou menos 80 desenhos, 70 e poucos, 80 se me engano deu. E realmente, muito obrigado pelos 1000 inscritos, tá, nesse canal. Muito obrigado, realmente, o canal tá crescendo bastante, estou ficando muito feliz por isso. E vou mostrar todos os meus desenhos aqui aqui que eu já fiz. E vai ser bem legal, que eu vou passar muita dica com muita coisa que eu evoluí, muita coisa que eu aprendi conforme os anos que eu tô desenhando, tá? Então realmente vai ser um vídeo muito legal e eu tenho uma surpresa no meio, pro final do vídeo, assim. No decorrer do vídeo eu vou falar dessa surpresa exatamente, vou explicar tudo certinho pra vocês, tá? Então acompanhe o vídeo aí e espero que gostem, espero que realmente vocês aprendam muita coisa nas dicas que eu vou passar no decorrer desse vídeo, tá? Então vamos começar agora abrindo, tá? A pasta de desenho, que tem o primeiro desenho esse da Tartaruga Ninja, que foi basicamente um dos primeiros desenhos que eu fiz realmente, que eu peguei para desenhar, tá? Que eu não tinha esboço nenhum, não tinha consciência de nada, eu só peguei um lápis e fui desenhando, tá? E saiu essa Tartaruga Ninja aí, tá? A pintura dela é nada demais, realmente não tem luz e sombra, não tem nem esboço, realmente eu só peguei e desenhei, tá? Mas particularmente eu gostei bastante do resultado, pra quem não sabia nada de desenho, eu acho que ficou até que bem interessante. Agora o outro seria esse Goku, que eu fiz aí, que aí também é outro, nada a declarar, realmente eles estavam bem ruins, eles não tinham fundamento nenhum, nenhuma técnica, eu só pegava o lápis e ia fazendo, tá? Então acabava que o resultado era isso aí mesmo, não tinha muito o que fazer. Esse Todoroki também, outro que tu via também que os desenhos antigamente eram desenhos menores, eu não tinha coragem de testar toda a folha, tá? Então isso é bem comum. Se você tem esse problema também de tá faltando coragem de testar desenhos diferentes, desenho de folha toda, eu também tinha, tá? Isso é super comum e o que eu posso dizer é que vai melhorando e tu vai perdendo isso com o tempo, tá? Tu tem que praticar muito o desenho. Isso é a primeira dica que eu posso passar. Treine muito desenho, vai fazendo vários desenhos que tu vai perdendo medo, tu vai melhorando teus pontos fracos. Por exemplo, esse desenho aí eu já tentei fazer uma folha inteira. Ficou bom? Não. Ficou, tem vários erros, falhos, a pintura também muito morta. Eu ainda não sabia fazer luz e sombra, não sabia aplicar ainda o esboço, então acabava que tu vê que mais meus desenhos são desenhos realmente com pinturas bem mortas, até que certamente preenchido, folha também errada, então tinha muita coisa que eu não sabia fazendo. Mas eu fui fazendo, fui treinando e aos poucos tu vê uma melhora. Por exemplo, esse desenho agora do Naruto, tu vê que até então é o meu melhor desenho. Por quê? Primeiro, o esboço dele ficou melhor, então sim, tem alguns erros de esboço, claro, mas já consegui fazer um esboço melhor. Novamente, não foi um desenho que eu tentei fazer esboço, mas é uma daquelas dicas que eu já passei vários vídeos aqui no canal. Se tu acompanha o canal, tu sabe disso, que é essa dica que eu tenho, que se você tem muita dificuldade em fazer rosto, faça esses desenhos que são divididos no meio, que são metade de um rosto de cada personagem. Por quê? Esses desenhos, assim, eles têm uma restrição qual? Eles pegam e como eles são dois personagens diferentes, eles não vão ser dois rostos iguais, porque são dois personagens diferentes. Isso facilita muito em tu fazer isso. Por quê? A maior dificuldade que a maioria das pessoas tem quando vai fazer um desenho, ela é fazer os dois lados iguais. Agora são dois personagens diferentes e obviamente eles não vão ser iguais. Logo você elimina esse erro, elimina essa falha. Claro, não é para você só fazer desenhos assim, mas se você está começando, é importante você começar do começo. Olha só que frase genial. É importante você ir evoluindo aos poucos, é importante você melhorando aos poucos. Então, fazer essa questão ajuda você a treinar, ajuda você a pegar. Então, esse foi um desenho que me ajudou muito a pegar mais ou menos esboço de rosto, tá? Vai ver que mais pra frente eu repito alguns desenhos assim. Então, eu fui fazendo esse desenho que pra mim ficou muito melhor por esse fato. Então tu vê que a pintura eu já tentei fazer um fundo, já tentei aplicar um degradê ali nos fundos, uma luz e sombra bem suave. Então tu já vai vendo que eu já fui evoluindo em vários aspectos desse desenho. Claro, tudo ainda sem muito pouca
prática realmente, mas você foi vendo que eu já fui tentando fazer mais, e isso é mais importante. Tente fazer novas coisas e vá praticando que você vai evoluir com certeza absoluta, tá? Indo agora para esse desenho Todoroki. Todoroki pra mim é um dos meus personagens preferidos, tá? Então eu acabei desenhando bastante ele quando eu tava começando a desenhar. E demorou um pouquinho pra fazer um bom desenho Todoroki, na minha opinião. Mas esse é um desenho que eu até que gostei. Aí tem esse do Goku, agora esse do Minato, esse do Scanor. Eu não tô falando tanto desses desenhos porque ele realmente não tem muito o que falar. Até eu não usava esboço, não sabia nada de pintura, eu só pegava um lápis e ia desenhando. Esse desenho do Gaara foi onde eu comecei a fazer o desenho de folha inteira, tá? Que antes eu usava no caderno de desenho, agora eu comecei a folha de ofício. E logo depois eu tentei esse desenho da Katsuki, que ficou muito ruim, porque eu não fiz esboço, né? Então, aí viemos para Android 18, Tartarugas Ninja. Todos esses desenhos foi 100% sem esboço nenhum, tá? Que é o que eu não recomendo. Esboço é o primeiro passo fundamental para você aprender a desenhar, tá? Todos os desenhos façam um esboço. Por mais simples que seja, façam um esboço, desenho. Esse desenho da Hinata, da Himawari, da Arlequina, todos sem esboço, todos sem técnica de nada, tá? Esse desenho, ó, voltando pro que eu já falo, lembra do desenho que eu falei sobre o desenho no meio do rosto? Então, eu fiz esse Naruto e o Pen, que também o Naruto ficou com uma cara muito achatada, porque eu não fiz esboço novamente. Eu tô falando várias vezes sobre o esboço, porque isso é muito importante. Vocês não têm noção de quanta diferença isso faz em seus desenhos, tá? Então, o fato de eu não fazer esboço nesse desenho do Naruto e do Pen acabou que atrapalhou muito ele. E não fiz tanto na parte de cima, tá? Que é uma parte muito ruim, e nem na parte de baixo. Mas esse desenho é um desenho que eu recomendo vocês fazerem. Por quê? Segue o mesmo princípio do rosto, que eu tinha falado que tu só faz meia metade, entre aspas, então uma metade é de uma coisa, uma metade é outra, então tu não tem a preocupação de fazer o lado igual. E embaixo tem os dois personagens de lado, totalmente de lado, que é uma dica que eu também passo. Se você acompanha os vídeos aqui do canal, você já sabe que eu recomendo você fazer personagens totalmente de lado também. Por que isso? Porque aí você só tem que se preocupar com um lado só. E aí é o mesmo princípio do rosto pela metade, tá? Então, quando você tem que se preocupar com um lado só, é muito mais fácil você treinar esboço, treinar proporção, treinar assim, treinar anatomia. Então, acaba que facilita bastante. Novamente, isso não quer dizer que você só tem que fazer personagens assim. Isso não quer dizer que você não pode fazer outro, não deve ter outros personagens. Não, tem nada a ver com isso. Mas, se você está começando, comece por baixo. Comece fazendo desenhos mais fáceis, personagens mais simples. Comece, por exemplo, com Pokémons, com Digimons, animais. Faça isso, personagens em cartoon. Isso é muito mais fácil de você começar a praticar, muito mais fácil de você treinar os seus esboços, treinar os seus desenhos, porque isso faz com que sejam desenhos mais fáceis, você vai ter mais êxito, você vai ter mais sucesso e assim vai te motivar para ir pro próximo, você vai ter uma noção mais rápida. Se você for fazer um desenho muito difícil logo no início, você vai pegar, vai ficar muito frustrado e tu vai acabar parando de querer desenhar, vai treinar menos, enfim, pode acontecer muita coisa negativa que vai acabar atrapalhando o seu processo, tá? Então, faz desenhos mais fáceis e vai evoluindo aos poucos. Eu te garanto que essa é a melhor forma para você evoluir seus desenhos, tá? Então, essa dica também de fazer o personagem totalmente de lado ajuda também bastante, seguindo o mesmo princípio dos personagens, assim, dos desenhos com o rosto na metade de cada personagem. Agora, esse desenho que eu fiz do Luffy, do Zoro e do Sanji, né, o trio monstro, foi um desenho também que eu gostei, tava melhorando no esboço, mas a pintura muito precária ainda. Já aprendi a fazer luz e sombra, aprendi entre aspas, né? Mas já comecei a praticar luz e sombra nesse desenho. E o problema principal que eu tenho que aplicar, que eu tenho que, né, falar pra ti, que foi o fato desse desenho que eu usei materiais muito ruins, tá? Então os lápis de cor eram muito ruins e a folha também era horrível. Então não tinha, né, nenhuma gramatura certa, não tinha nenhuma superfície certa. Então a dica que eu posso passar nesse desenho é cuide dos seus materiais.
Claro, tu não vai ter condições, provavelmente, de ter uns materiais da lápis profissional, coisa assim. Mas não precisa, mas pegue um lápis, um Faber-Castell Ecolápis, um Faber-Castell assim, que já vai ser um lápis com uma pintura boa, uma folha assim com uma gramatura mais lisa, pelo menos, 180 gramas, cuide um pouquinho desses materiais para ser materiais pelo menos legais, materiais bons, que já vai ajudar muito o seu desenho, tá? Esse desenho, o principal fator que atrapalhou ele foi sim os materiais. Os lápis de cor eram muito fracos, eram muito ruins e a folha também era horrível, tá? Então acabou que esse é o problema principal desse desenho. Mas tu já vê sim que eu tava melhorando, então isso é muito importante. Continue praticando e sempre pratique com o que você tem na mão. Claro, se você puder procurar materiais melhores, isso vai ajudar. Mas materiais ruins não são uma desculpa para você não desenhar ou fazer desenhos ruins, tá? Se eu pegasse hoje em dia e fizesse com esses mesmos materiais, os desenhos seriam muito melhores. Então o material ajuda, mas ele não vai definir se você vai desenhar bem ou não, tá? Então isso é importante você ter na sua cabeça, tá? Não jogue a responsabilidade dos seus desenhos nos seus materiais. Isso não tá certo, tá? Aí eu tentei fazer os desenhos de alguns animais, coisas assim. Aí eu fui para esses desenhos agora que eu fiz o Akuma num lado e o Ryu na outra. Eu achei que ia ficar bem legal na minha pasta, tá? E foi bem legal porque o Akuma para mim foi o melhor desenho que eu fiz com uma folha ruim. E o Ryu foi quando eu comprei uma folha boa, tá? Então tu vê que a pintura dele tá melhor, mas o esboço tá pior, tá? Eu gostei particularmente mais do Akuma do que do Ryu. Então, tu vê que essa, cara, questão do material que eu tinha falado. Agora esse desenho do Minato, um desenho que eu gostei bastante. Outro desenho do Todoroki, que é o mesmo fator, os materiais eram muito ruins, isso foi o que pior fez. Até então não tinha feito nenhum esboço, tá? Lembrando, falando só pra ser chato mesmo. Agora esse desenho do Gohan, desculpa, o desenho do Todoroki foi onde eu comecei a fazer o esboço. Foi o primeiro desenho que eu fiz de esboço, tu já vê que teve uma melhora. Esse desenho do Gohan foi o segundo desenho que eu fiz esboço, tá? Então tu vê que aí já comecei a praticar esboço com mais comecei realmente a praticar o esboço, aí tive o desenho do meu rosto ali. Esse desenho do Midoriya já praticando esboço, já comecei. E o desenho do Todoroki, que foi o melhor desenho do Todoroki que eu fiz até hoje, que eu nunca mais fiz o Todoroki, tá? E tu vê qual é o ponto principal desse desenho do Todoroki. Eu comecei a fazer o esboço, então tu já vê que teve uma melhora grotesca do traço, do detalhe, do esboço, da arte em si. Uma proporção muito melhor. Mesmo assim, tu vê que o braço direito, desde do lado de fogo, tá bem ruim. Mas o outro lado do desenho tá muito bom. Pelo menos até então, né? E hoje eu acho que, obviamente, hoje eu conseguiria fazer melhor. Mas nessa época já tava uma coisa bem legal, tá? E acabou que tu vê isso. E a pintura, realmente, lápis Faber-Castell. Então, uma pintura bem mais uniforme, com muito mais viva. Outro fator também, a folha muito melhor. Então, esse foi o primeiro desenho que eu realmente comecei a tipo, engatei, assim, comecei a melhorar, comecei a usar o esboço, comecei a entender como eu ia aplicar, comecei a realmente aprender melhor a mistura de cores, comecei a fazer pinturas com mais paciência, que são importantes demais. Muitas vezes quando tu tá começando um desenho, tu faz um desenho muito rápido, pintura muito acelerada, isso vai ficar ruim, isso vai estragar a sua pintura. Então é muito interessante que agora eu finalmente comecei a ter mais paciência. Tu vê o que? Eu já fiz uns 15, 20 desenhos para entender mais ou menos, começar a entender que precisa fazer esboço. Isso vale importante ressaltar que não quer dizer que eu tava fazendo perfeito, tava fazendo bem. Isso comecei a entender que eu tinha que fazer. Então demora mesmo. Desenhar é questão de evolução, tenha paciência e vai melhorando, vai praticando que seus desenhos vai evoluindo. Assim que você tá vendo que meus desenhos estão evoluindo gradativamente, é importante você entender que os seus também vão evoluir, tá? Inclusive, eu acho que eu já tô na hora de eu fazer o desenho do Todoroki, que eu nunca mais fiz. Eu tenho separado aqui, mas uma hora eu vou fazer. Isso eu te garanto. Aí veio na seção dos dois Goku. O primeiro da esquerda eu gostei bastante. Tem um erro claro de proporção que as pernas estão bem desproporcionais ao tronco. Mas eu gostei muito da pintura e eu praticamente sempre tive facilidade na pintura. E o desenho da direita, eu cometi um erro que eu sempre falo pra vocês não fazerem, que é eu não terminei o desenho. Termine o desenho pra você ver os seus erros, né? Isso é muito importante. Fiz esse desenho do Luffy, que novamente o ponto principal é a pintura. Particularmente eu acho que a pintura tem muito mais facilidade que o esboço e eu gosto bastante das pinturas que eu faço.
E aí vem a capa do canal, tá? Que pra mim é um desenho que por muito tempo foi o meu melhor desenho, indiscutivelmente. E é um desenho que eu realmente gosto muito até hoje. Pra mim, só bem mais pra frente eu vou fazer um desenho. Eu fiz um desenho que talvez compita com esse desenho de ser o melhor que eu já fiz. Mas pra mim, realmente é um desenho que eu adoro. É uma transformação que eu gosto muito. É uma pintura que pra mim encaixou super bem. É um desenho que realmente eu gosto muito. E peço que você comente aí embaixo se pra vocês, pra sua opinião, se esse aqui também é o meu melhor desenho. Ou se você prefere outro desenho, tá? Então, comenta aí embaixo que eu vou estar te respondendo. Eu tô sempre respondendo todos os comentários, tá? Mas pra mim, um dos meus melhores desenhos, se não for o top 1, é o top 2, com certeza. Aí tem o Endeavor, tá? O desenho que aí eu já comecei, pra mim, eu acho que esse meu Endeavor foi o primeiro desenho, assim, que eu trouxe pro canal já. Teve outro anteriormente, mas esse Endeavor foi um do primeiro. Se não foi o daquele do Luffy, que foi o primeiro. Mas aí eu já comecei a trazer no canal. Tem agora o Gojo, também já trouxe pro canal. A Sakura, Putz, esqueci o nome desse titã aí. Mas também o Reiner. Outro desenho que eu já trouxe pro canal. Então agora começa os desenhos do canal, tá? Agora realmente começou quando eu criei o canal. Então, caso você queira ver algum desses desenhos, caso você queira entender como eu fiz algum desses efeitos, por exemplo, esse do Rengoku, o efeito de fogo, tem vários vídeos ensinando, tá? Todos os vídeos, todos esses desenhos foram vídeos que eu acabei ensinando a fazer o efeito do desenho em si, tá? Então, no final desse vídeo agora, eu vou deixar a playlist tutoriais de desenho, tá? Que a playlist onde vai conter todos esses desenhos, todas essas dicas, assim, cada desenho, cada dica que eu pude passar, como ensinei passo a passo como fazer cada efeito, tá? Então, no final desse vídeo, entre de tutoriais de desenho, se você tiver curioso, tá, sobre algum efeito que você queria fazer em algum dos seus desenhos também, e eu tenho certeza que vai te ajudar bastante, tá? Lá eu vou conseguir dar muito mais dicas do que nesse vídeo, e você realmente vai evoluir muito. Então, entra para de tutoriais de desenho quando acabar esse vídeo, tá? Que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Mas uma outra dica que eu posso dar muito interessante é o fator de tente estilos diferentes, como eu tinha feito ali no render do estilo preto e cinza, como eu fiz esse do Rengoku com um efeito de fogo muito predominante, esse do Kira que eu fiz um degradê no fundo exatamente, um personagem meio que de cabeça para baixo. Tente sempre fazer efeitos diferentes, bolsas diferentes, ou esse desenho da Mikasa com só rachura. Esses são exemplos muito bons que eu posso passar aqui, é o que? Faça o máximo de estilos que você puder, tá? Isso tudo vai te dar experiência e tudo vai aperfeiçoar suas técnicas, que o seu desenho vai melhorar muito, tá? Você não tem noção. Por exemplo, eu fiz esse desenho do Black Clover com 20 personagens, 15 personagens na tela, no desenho. E foi muito difícil, eu apanhei um monte pra fazer esse desenho e não ficou incrível. Mas isso melhorou muito meu esboço, entendeu? Eu entendi muito mais proporção. É interessante você fazer isso, porque isso te ajuda bastante. Esse desenho deve vir um personagem totalmente de lado, um efeito de sangue subindo, um efeito muito diferente. São desenhos que ajudam muito a você evoluir, porque eles te ensinam muita coisa. O desenho assim do Demon Slayer, olha quantos personagens que tem. Fazer personagens assim, espaço tão pequeno não é fácil, tá? Isso é difícil, mas isso te obriga a evoluir, isso te ensina muita coisa. Então acaba que é muito legal você fazer, tá? Então uma dica muito importante que eu posso dar: faça o máximo de estilo de desenhos possíveis. Isso vai ajudar muito, tá? Outra coisa também é testar materiais diferentes, como esse desenho aqui do Kizzy, do Kuroko no Basket, que é o que eu fiz. Isso, testei 2 materiais, mas esse foi um desenho o que eu fiz assim mais pro canal. Mas se você tiver condições, teste materiais diferentes também, tá? Isso ajuda bastante. Por exemplo, nesse desenho da direita eu fiz um desenho só com o Léo do Sandy, tá? Que foi um desenho mais simplesinho, porque é um lápis bem ruim de se usar e não vale a pena. Mas em contrapartida, o lado bom de usar um lápis ruim é que ele te obriga a ter mais paciência, ele te obriga a usar melhor as tuas cores, ele te obriga a misturar mais cores porque ele é ruim. Então acaba que é interessante como treino mesmo. Então, se você puder, se você tiver condições, compre o máximo de materiais possíveis, tá? Isso realmente ajuda muito.
Se você tem dúvida onde comprar materiais de desenho, eu uso nesse link aí que eu sempre boto na descrição, tá? Vai no link aí abaixo, tá? Que eu tenho, é o site que eu uso, é o site que eu recomendo, que é o mais confiável, tá? Então clique aí no link abaixo e compra seus materiais por esse meio, tá? Mas testar o máximo de materiais possível é muito benéfico e é muito bom se você usa os desenhos, claro, se você tiver condições. Mas isso é muito legal de se fazer também, tá? Isso é uma dica que eu posso dar também nesse vídeo. E esses dois desenhos também são bem interessantes, são bem importantes para a história do canal, que foi quando eu tive a parada do canal, tá? Esse desenho basicamente do Sandy aí que eu fiz do lado foi o último desenho que eu fiz, mais ou menos no começo fevereiro, mais ou menos no começo de 2023. Foi quando eu parei o canal, eu fiquei uns 6, 8 meses sem postar nenhum vídeo, tá? E voltei com esse desenho do Sasuke. E mais ou menos falando dessa parada que foi realmente que eu tive bastante problema, não consegui manter o canal, mas voltei agora o canal tá focado e usando esse gancho, assim, dessa parada do canal, queria anunciar aqui que eu abri o Seja Membros do canal, tá? Então, se você quer ajudar financeiramente o canal, tá? Me ajudar a me manter, me ajudar a poder viver somente do canal, tá? Não precisar mais trabalhar em outro lugar como eu trabalho já. Tiver condições de realmente assinar, fazer a sua assinatura ali, tem preços bem acessíveis, tá? Eu tentei fazer planos com mais variados preços, assim, mais acessíveis possível, tá? Entra aí embaixo e clica no Seja Membro do canal, tá? Realmente isso vai me ajudar financeiramente a eu me manter, eu poder gravar, produzir mais conteúdo, mais dica, tá sempre respondendo vocês no comentário, tá sempre engajando com vocês, tá sempre realmente solucionando as dúvidas que vocês têm, tá? Então, se você puder realmente me ajudar financeiramente no canal, eu realmente fico muito feliz, tá? Caso você não tenha condições de fazer isso realmente, só deixando um like, escrevendo, compartilhando com um amigo que também tem dúvida, já me ajuda bastante, tá? O canal tá crescendo muito e realmente agradecer muito a vocês, tá? O canal tá crescendo numa velocidade muito legal. E se você fizer isso aí, engajar, de compartilhar comigo, isso me ajuda muito a continuar crescendo, tá? Então, se você não puder ajudar financeiramente o canal, entrando no Seja Membros aí, pode me ajudar realmente compartilhando com amigo, escrevendo, deixando um like, compartilhando, tá? Então, realmente muito obrigado. E se você tiver condições, realmente peço que perca uns minutinhos ali só lendo, vendo se você tem interesse em algum plano, que isso realmente me ajuda demais, tá? Mas vamos seguir agora que ainda tem bastante vídeo para bastante desenho para mostrar, tá? Então vamos lá que agora tem os vídeos que mais legais que os vídeos que quando eu comecei voltei com o canal freneticamente, tá? Então, seguindo aqui, teve esse desenho do Sasuke com o Suzano, que é a mesma premissa que eu falei, estilo diferentes, contraste muito legal, gostei bastante. Esse desenho do Rudeus, que foi um desenho mais simples, mas foi uma review no canal também, que eu gostei também até do resultado. Tive que fazer mais na pressa, mas tudo bem. Novamente, qualquer desenho desses agora, tá tudo no canal, tudo no tutorial, explicando passo a passo, assim, como fazer esses efeitos que eu tô botando aí na tela. Então, só clicar na page de tutoriais de desenho assim que acabar o vídeo, tá? Fiz desenho do Mesh, que eu gostei também bastante, um desenho mais simples, mas tudo bem. Se você tá com dificuldade de fazer rosto, faça desenhos desse estilo, tá? Desenhos totalmente diferentes, que é mais fácil. Ou provavelmente esse desenho do Goku, tá? Realmente são personagens mais fáceis. Tu viu ali um desenho meio que do Satoru Gojo, mas foi um treinozinho rapidinho ali, nem conta, deixa quieto, finge que nem viu. Nem trouxe pro canal ele, que eu realmente não gostei do resultado. Mas sempre pensei nesses desenhos aqui com efeitos mais diferentes possível, tá? Então isso é a maior dica que eu posso dar. Sempre tentar pinturas diferentes, materiais diferentes, técnicas diferentes, esboços diferentes. Tudo isso vai te ajudar a melhorar seus desenhos o mais rápido possível, tá? Isso tudo vai acelerar muito a sua evolução. Fiz esse desenho do Luffy aqui, que tu vê que tem muitos tons de cinza, isso já é mais complicado, tive que trabalhar muito essa questão de contraste. Esse desenho da Hinata de um semi-realismo, que é um estilo também que eu gosto muito de fazer, é um estilo que acaba sendo, tem umas dificuldades a mais, mas pra mim é um estilo muito legal, muito bonito, que eu gostei muito de fazer ele, tá? Eu tô gostando cada vez mais de fazer esse estilo semi-realismo, que é o que eu recomendo, treinar diferentes. Esse desenho do Ayano Koji, um desenho que eu fiz meio que um verso aqui que ainda não saiu no canal, mas se inscreve aí pra ser notificado quando sair, tá?
E aqui, pra mim, o meu top 1 desenho de toda a minha vida, tá? Aqui é o desenho do Gohan, que pra mim foi um semi-realismo também, que pra mim é o fundo. O fundo eu achei meio ruim, mas em questão de esboço, pra mim eu achei muito incrível. Pintura, eu achei fenomenal. Realmente, pra mim, o melhor desenho que eu já fiz até hoje na minha vida, tá? Então, comenta aí embaixo se você concorda comigo ou se você discorda, tá? Mas pra mim, o meu melhor desenho, e se não for o melhor desenho, pra mim é o segundo melhor desenho, tá? Ele e o Goku lá realmente são os melhores desenhos que eu fiz até hoje, tá? Ahn, Aí eu refiz esse desenho do Goku, só que não ficou tão bom porque os lápis de cor não eram tão bons, tá? Eu testei uma marca diferente de lápis de cor aqui e não deu certo, ficou ruim. Eu particularmente não gostei do resultado, mas tu vê que o esboço melhorou muito, isso aí realmente não tem como negar. Fiz esse desenho agora do Toji também, que foi um desenho mais simples realmente, mas também que eu gostei, serviu como aprendizado. Eu tentei usar um grafite no cabelo, ficou meio estranho, mas acabei que acho que ficou um desenho bem legal, assim, bem bacana, tá? Esse desenho do Sukuna aqui, o desenho que por último eu terminei ele. Um esboço bem difícil, ainda vai sair no canal, tá? Esses desenhos agora que eu tô postando, agora que eu tô mostrando mais pro final, são desenhos que ainda não saiu no canal, tá? Então por isso que é importante você estar inscrito para você ser notificado quando sair. E realmente tem um esboço bem difícil, ficou até que um efeito bem legal. O desenho do Luffy na direita ali, que vocês já viram, que já tá no canal. E esse por último desenho, esse do Jun-Woo. O desenho do Solo Leveling, basicamente, pra mim é uma cena das cenas mais épicas de todas que tem ele, tá? E tá finalizado os meus desenhos, tá? Espero que tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o like no canal, compartilhar com um amigo. Obrigado realmente pelos 1000 inscritos aqui no canal. Tenho ideia de crescer muito aí no canal, chegar muito mais longe. Eu espero poder contar com você nessa minha jornada, tá? Então, realmente, muito obrigado por estar inscrito aqui no canal. E só tá começando, vambora, que tem muita coisa ainda pra fazer. Eu não vou descansar enquanto você não desenhar igual você quer, igual você sonha, tá? Então, obrigado por tudo. Até o próximo vídeo. Clica na parte de tutorial de desenho aí e até mais. Tchau!